sempre uma alegria nós estarmos juntos, especialmente hoje, para estudar um tema que é um dos temas que eu pesquiso bastante, que eu falo, felizmente, sou convidada para falar em diferentes espaços dentro do movimento espírita, que é a questão da homossexualidade, nesse caso hoje, à luz tanto da ciência quanto do espiritismo. Então, minha alegria hoje aqui ela é dupla pelo tema, que é um tema que me é bem grato ao coração. E é importante lembrar, em relação ao título da palestra, que vocês devem ter visto, talvez, na programação, a homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que é o título do livro do Andrei Moreira, que é um psiquiatra espírita, esse aí que vocês estão vendo. O Andrei, ele tem um canal no YouTube, ele é bastante conhecido porque ele tem uma publicação variada e profunda sobre vários temas, inclusive sobre o perdão. E são deles os dois livros que hoje eu considero referências, tanto na parte científica quanto na parte doutrinária, sobre a questão da homossexualidade e também da transexualidade. Nesses dois livros, ele, como psiquiatra, ele traz de uma forma atualizada nas edições mais recentes, porque a homossexualidade, por exemplo, fez 10 anos da primeira publicação, e nesse ínterim, nós tivemos algumas mudanças, principalmente na área dos direitos da comunidade LGBTQIA+, no Brasil, e ele fez uma edição mais recente, se não me engano, há 1 ou 2 anos atrás, em que ele incorpora essas mudanças. Então, o que vocês vão ver aqui, claro, eu vou trazer outras contribuições, não só do livro do Andrei, mas principalmente a parte científica, eu me ancorei naquilo que ele traz de mais recente. E convido todos os que nos assistem hoje, nos assistirão no momento posterior, que vocês busquem ler essas duas obras, porque elas, de fato, fazem um aprofundamento que a gente não vai ter tempo de fazer aqui, e as obras são ilustradas fartamente por casos, porque como ele é psiquiatra, e ele é da comunidade também LGBTQIA+, ele é casado há 13 anos, tem um companheiro, então ele tem um ativismo e ele conhece muitos casos no movimento espírita e fora dele. Então, são livros que acrescentam bastante a quem se interessar. E eu gosto nesses temas que são temas talvez um pouco polêmicos para algumas pessoas, essas questões ligadas à sexualidade, mas outras questões podem também serem alvo de controvérsia. Eu sempre gosto de trazer 2 advertências de Kardec em relação a qualquer tema que a gente venha abordar, que é importante nós termos em mente antes de nós entrarmos, de fato, nos conceitos e no conteúdo. A primeira está na Gênese, no item 55, que Kardec diz, que caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está na Gênese, no item 55. Nesse sentido, muitas questões já foram revistas e algumas questões colocadas no Livro dos Espíritos, com a orientação dos espíritos que responderam, que Kardec, na época, escolheu essas respostas, já caíram, porque houve um desenvolvimento das ciências, houve um desenvolvimento cultural, e a gente tem que fazer aquilo que o próprio Kardec pediu para a gente fazer, que é acompanhar esse desenvolvimento. Quando o espiritismo destoar daquilo que a ciência ou uma verdade nova venha a se revelar, que é para a gente, então, descartar isso sem nenhum constrangimento, porque a doutrina é progressiva. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele nos convida a usar sempre a razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Essa advertência de Kardec, ela é complementar à anterior, porque nos coloca no imperativo como espíritas que somos, que nós estudiosos da doutrina e ativistas dentro do movimento, de além de nos informarmos sobre as descobertas científicas e os
as verdades já consolidadas ou as descobertas já consolidadas, que a gente também, dentro do movimento espírita em relação à mediunidade, ou qualquer expositor ou liderança, a gente sempre utiliza a razão como nossa ferramenta para separar aquilo que de fato está de acordo com essa racionalidade, com a doutrina, e aquilo que não. Vejam que aqui a gente não deve se basear por eminências, e sim por evidências. Por mais respeitosa que seja essa figura no movimento, se a pessoa se afastar da lógica e da ciência, o que ela diz deve ser sempre colocado, pelo menos, entre parênteses. Então, vistas essas advertências de Kardec, que faz a gente se sentir à vontade de rever algumas coisas se for necessário, e a gente vai ver que, no caso desse tema, é necessário, a gente começa vendo a ciência e depois eu vou trazer a contribuição da doutrina, do conhecimento aí mais recente que o Andrei coloca e outros espíritos também, outras referências. Então, o que a ciência tem a dizer sobre a homossexualidade? Nós estávamos até conversando antes da reunião começar, com os companheiros da instituição, que já estavam guardando, como que hoje a gente tem no mundo uma diferença de visão sobre a homossexualidade do Ocidente, que é uma visão mais científica, e do Oriente. Nós estamos acompanhando a Copa do Catar, que está acontecendo lá no Catar, e como o Catar, assim como os países de origem muçulmana, tem ainda uma série de dificuldades em aceitar a diversidade sexual, inclusive a homossexualidade lá é crime, assim como é em outros países com essa mesma linha de religião ou de tradição de fé. Então, o que a gente vai ver aqui é que a ciência coloca, isso se aplica ao Ocidente. E mesmo no Ocidente, nem todos gostam de pautar o seu entendimento sobre a homossexualidade e a diversidade sexual com base na ciência, preferindo outras referências. Nesse caso nosso aqui do movimento espírita, como Kardec nos recomendou acompanhar a ciência, é o que nós devemos fazer para, então, orientar o nosso entendimento, orientar a nossa atitude, orientar o nosso comportamento em relação a essa questão. O que a ciência tem a dizer depois de décadas e décadas de pesquisa? A homossexualidade, assim como a heterossexualidade, vem sendo pesquisada já há muito tempo, porque fazem parte da sexualidade humana. E aí a primeira coisa é a gente entender isso, que a ciência ela não estuda só a homossexualidade, porque senão isso seria implicar que a heterossexualidade é natural e a homossexualidade só é que tem que ser explicada. Não, a ciência se debruça sobre a questão da sexualidade como um todo, em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, assim como pesquisa a heterossexualidade, os relacionamentos heterossexuais, se debruça também sobre a questão da homossexualidade. E o que foi descoberto de mais importante até agora? Isso publicado em revistas científicas, publicados através de artigos nessas revistas, com a análise e o acompanhamento dos pares na academia, que é essa reunião de cientistas. Que o comportamento homossexual está presente em todas as espécies animais em que a sexualidade foi pesquisada. Esse comportamento homossexual inclui sexo, namoro, afetividade, união monogâmica e parentalidade, principalmente nos primatas, que são a espécie aí animal mais próxima da nossa em termos genéticos. E essas pesquisas mostram que, ao contrário do que muita gente pensa, e é por isso que hoje não se fala mais em opção nem escolha, ao contrário dessa ideia, que é uma ideia muito antiga, a ciência vem comprovando cada vez mais que a homossexualidade é algo que está presente em todas as espécies, quase, de animais, incluindo a nossa, e também como algo que já vem, no caso nosso, que já vem com a pessoa. Claro que outros estudos ainda estão sendo feitos, mas aqui essa descoberta já anuncia para a gente que não é algo que o indivíduo escolhe e não é algo só presente num pequeno grupo dentre a espécie humana. Também a ciência faz, em consequência disso, uma diferença do que se considera normal versus o que é natural. Então, a homossexualidade não é normal
no sentido da atual normatividade sociohistórica, mas ela é natural, pois está presente na natureza, e é condição observável no reino animal e no comportamento do homem desde a antiguidade. Então, quando as pessoas falam, esse comportamento não é normal, no Catar eles falam, porque a norma lá, o que é considerado normal é a heterossexualidade. Qualquer coisa que fuja disso é considerado desviante e, portanto, anormal. O que a ciência mostra é que esse conceito de normal e anormal é cultural, e isso vai variar de que cultura que a gente está falando, de que tempo histórico, de que sociedade, com seus valores e com a sua bagagem de conhecimentos e de tradições. O fato é que esse comportamento, além de ser natural, ele é observado ao longo da história humana há muito tempo. Eu estava até relendo as minhas anotações do livro do Andrei, ele se refere a um fóssil que foi achado, congelado, de 12 mil anos, e que foi achado no reto, era um fóssil masculino, foi achado no reto sêmen, indicando que esse indivíduo que morreu, que ficou lá preservado, esse indivíduo praticava uma modalidade de sexo que é comum entre pessoas homossexuais até hoje. Há suficientes evidências científicas, então, para dizer que se nasce homossexual, a homossexualidade humana e animal seria resultado da interação entre fatores genéticos e hormonais embrionários com uma influência menor de experiências sociais e sexuais pós-natais. Ele cita até um estudo de onde ele tirou isso, no livro dele sobre homossexualidade, que é um estudo que, como o livro dele, a primeira edição foi em 2012, era um estudo ainda bem recente, e que, então, traz esse artigo, traz uma série de evidências nesse sentido. E veja que interessante aqui, apesar da ciência ainda não bater o martelo, que de fato há alguma coisa que a ciência acha que é hereditário, acha que pode ser hereditário e genético, talvez, não há ainda nenhum jeito de se afirmar 100%. Há indícios que o Drauzio Varela, que é um médico muito conhecido, ele tem uma fala dele, um videozinho, que ele fala sobre homossexualidade e que ele diz da experiência que foi feita com as mosquinhas drosófilas, aquelas mosquinhas que dão na banana, quando a banana está muito madura, quando ela está muito amadurecida, que fica cheia de mosquinha. Os cientistas pegaram essas mosquinhas e manipularam os genes masculinos e femininos, trocando. E ao trocar esses genes, as mosquinhas que deveriam ter um comportamento masculino passaram a agir como fêmeas e vice-versa. Então, isso vai dando evidências, mas não propriamente ainda uma certeza para a ciência, de que isso teria um fator fortemente aí, genético. A gente vai ver que a doutrina espírita tem uma explicação muito melhor para isso, que explica totalmente esse fenômeno aí que a ciência ainda está debruçada pesquisando. Por causa dessas pesquisas, que vejam, eu resumi aqui em 3 parágrafos, porque o nosso tempo também não dá para a gente colocar muito mais coisa, por causa disso, dessas muitas pesquisas, tanto na área da psicologia quanto na área da biologia, da sociologia, houve uma mudança na visão da homossexualidade, que aí é outra coisa que eu queria alertar todos que nos assistem, nos assistirão. Por que a gente não fala mais em homossexualismo? Isso é um erro hoje, considerado um erro, falar essa expressão. Porque homossexualismo foi uma palavra que foi criada numa época em que acreditava-se que a homossexualidade seria uma espécie de anormalidade ou de doença. Com as pesquisas sendo feitas desde a década de 50 até hoje, descobrindo-se que, na verdade, não é uma doença, e sim uma característica das pessoas, como qualquer outra característica, houve uma mudança, inclusive nos documentos e nas referências no Ocidente, relativos à saúde, não só à saúde mental, mas à saúde física. E aqui eu coloquei um resuminho. Em 1973, por exemplo, a Associação Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade da lista de doenças mentais. Tá? Isso foi um marco. A partir dessa decisão da APA, os outros países
foram acompanhando, porque, claro, os cientistas dessas áreas se conversam e acompanham essas decisões e esses estudos que vão sendo feitos. Em 75, a Associação Americana de Psicologia faz, então, a mesma coisa. 1990, a Organização Mundial de Saúde, baseado nessas decisões e nesses estudos, também vai determinar nas suas orientações que a homossexualidade, assim como posteriormente a transexualidade, também não são nenhuma doença, nenhuma normalidade. Em 91, a Anistia Internacional passa, então, a considerar a homofobia como uma violação dos direitos humanos. Os dois principais documentos que hoje servem de base para orientar psicólogos e médicos, as pessoas da área da saúde de uma maneira geral, tanto o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, em sua última edição, de 2013, não consta mais como um transtorno mental, e também, em 2018, o CID-11 retirou como doença. Essas novas edições confirmam edições anteriores, tá? Não que isso só tenha feito nessas edições, mas são as últimas edições que, se a gente for consultar, vai ver que não tem nada lá de anormalidade nem de doença, como às vezes o senso comum ainda pode querer acreditar. Isso faz, claro, que no Brasil, né, e aqui rapidamente eu vou colocar, essa visão também, lógico, acompanhe. Então, em 85, o Conselho Federal de Medicina determina a despatologização, né, então ele começa nas suas orientações a falar sobre isso. Em 99, o Conselho Federal de Psicologia, na sua resolução, também orienta psicólogos no mesmo sentido. Nesse período, começam a acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, as paradas do orgulho gay, dando visibilidade à causa, né? Uma visibilidade festiva, uma visibilidade que começou a aumentar a cada ano e que acaba reunindo pessoas dos vários segmentos artísticos, culturais, em apoio à causa. Em 2013, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou jurisprudência que determinava que cartórios realizassem o casamento civil de casais homoafetivos. E em 2017, a CCJ encaminha um projeto para o Congresso. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia proíbe a patologização das transidentidades, numa nova resolução que fala especificamente sobre isso. E em 2019, o STF determina que homotransfobia vai ser enquadrada na lei de racismo e passa, então, a ser crime, a não ser em ambientes religiosos. Reparem que aqui os direitos que a comunidade foi tendo no Brasil como consequência dessa mudança de visão da questão da homossexualidade, ela não veio em forma de lei, ela veio em forma de determinações no judiciário. E qual a causa disso? O nosso Congresso é um Congresso conservador, em que pessoas que representam religiões que ainda têm uma visão antiga e uma visão equivocada da homossexualidade, impedem que qualquer lei seja aprovada nesse sentido. Então, os casais, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, tiveram que recorrer à justiça, e a justiça, então, foi reconhecendo uma série de direitos que hoje eles têm, porque não há por que fazer nenhum tipo de limitação nesse sentido. Esse é o cenário que a gente tem do ponto de vista da ciência e do ponto de vista legal. Daí a importância, gente, de nós, quando formos eleger os nossos representantes, principalmente no Congresso Nacional, a gente dá uma olhada na história daquela pessoa, se é uma pessoa que tem algum tipo de estereótipo, de preconceito, se é uma pessoa que não, que já tem uma visão adequada e que vai colaborar para que, na instância do legislativo, isso seja, de fato, transformado em lei, ou não, porque muitas vezes a gente vota distraído e deixa de checar isso que é tão importante. A gente tem que ampliar um pouco a nossa consciência aí, porque nós temos o poder do voto. Então, para ver se a gente consegue mudar isso. Vamos passar, então, a visão espírita da homossexualidade. O que nós sabemos do básico? Que a maioria das pessoas que já tem um percurso aí na doutrina já sabem. Que espírito não tem sexo,
Inclusive, quando a gente desencarna, são duas áreas perispirituais que sofrem modificações acentuadas, é a área da alimentação e a área do sexo, a área genésica, porque perdem um pouco de suas funções quando a gente está no plano espiritual. Então, o espírito não tem sexo. O sexo, ele vai ser, quando a gente encarna, ele vai ser escolhido de acordo com uma série de objetivos da evolução espiritual. Então, há espíritos que escolhem encarnar num sexo feminino e num gênero feminino porque precisam de experiências específicas ali ou tem alguma coisa que é necessária à sua evolução. E a mesma coisa em relação ao sexo masculino e a questão do gênero. Da mesma forma, pessoas que nascem num corpo feminino e têm uma orientação afetivo-sexual pelo mesmo sexo, é uma experiência que a pessoa escolhe. E a gente já vai ver que ela tem várias causas, ela tem várias possibilidades em termos de crescimento. Que no meio espírita, infelizmente, as pessoas acabam olhando só para uma das possíveis causas e eliminando toda a riqueza da experiência espiritual e da experiência humana. Então, o básico aqui para a gente entender é que o espírito não tem sexo e que a escolha é feita, encarnar nessa ou naquela condição, de acordo com as necessidades evolutivas que as pessoas têm. É isso que guia as pessoas na escolha. Primeiro, isso que eu falei está no Livro dos Espíritos, quando os espíritos falam da escolha do sexo. Mas a segunda referência que eu trago aqui é de Félix, que é um instrutor espiritual, que está no livro Sexo e Destino, no capítulo 9, que ele diz assim: masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, o que Félix está dizendo aqui? Ele está confirmando o que está no Livro dos Espíritos. Nós somos bissexuais. Por que nós somos bissexuais? Em termos da nossa constituição psicológica. Porque, como espíritos, se a gente escolhe, ora encarnar num sexo, ora no outro, e essa escolha é feita, ou essa decisão é tomada de acordo com necessidades evolutivas, cada um de nós já teve várias experiências que a gente não lembra. Tanto no sexo atual, quanto no outro sexo, no sexo oposto. Nesse sentido, há uma bissexualidade psíquica, por isso que ele diz que nós, no nosso íntimo, se a gente amarra esse conceito numa normalidade ou numa normalidade, ninguém é normal, porque nós somos bissexuais, em função das experiências que a gente traz de nossas vidas passadas e que estão aqui conosco, embora a gente muitas vezes não tenha essa lembrança de uma maneira mais aberta e mais clara, mais consciente. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, diz também a seguinte frase: que mudando de sexo, o espírito, mudando de sexo, vinha encarnando no sexo feminino, decide na próxima encarnação vir no sexo masculino, por exemplo. Poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Esse trechinho da Revista Espírita, e eu também recomendo a leitura integral desse artigo, que ele é muito interessante, que vai discutir ali um pouquinho de questões de gênero, ele é muito usado nas exposições sobre a questão da homossexualidade, porque percebam o que eu grifei aí, o grifo é meu, em vermelho, Kardec considerava uma anomalia aparente, quando pessoas do sexo masculino tinham um comportamento feminino e vice-versa. E isso inclui todos os aspectos dessas características. Então, para Kardec, se é uma anomalia aparente, é porque não é uma anomalia, concorda comigo? Porque a linguagem aqui é tudo. Ele não fala que é uma anomalia, ele não fala que é uma normalidade, ele diz que é uma anomalia aparente, perfeitamente explicável pela questão da reencarnação.
Aqui a gente vai ter também Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que é um livro maravilhoso, e eu acredito que dos livros mediúnicos, é o melhor livro que fala de sexualidade, é esse livrinho do Emmanuel, que já tem um tempinho já, mas todas as colocações ali são muito atuais. Ele volta a falar, então, Emmanuel, sobre a questão de uma bissexualidade psíquica, que seria fruto da alternância no corpo do homem ou da mulher, fazendo com que a gente não seja, ou seja, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem uma especificação psicológica absoluta. Ou seja, se a gente pegar uma gradação em extremos, tem gente que vai oscilar mais para o feminino, tem gente que vai oscilar mais para o masculino. Até, muitas vezes, um ponto ali no meio do caminho, que são aquelas pessoas que a gente olha, a gente não sabe precisar só de olhar muito bem a que gênero a pessoa pertence, porque a pessoa não tem uma expressão marcadamente ou acentuadamente uma ou outra. Mas há aquelas que a gente olha e a gente fala. Não, a pessoa é acentuadamente masculina, acentuadamente feminina. E isso um pouco vai depender da questão do corpo físico, que é quando a gente entra nas questões de transexualidade, que não é o nosso tema hoje, então eu não tenho como aprofundar. Há pessoas que nascem num corpo masculino, mas que o espírito tem uma experiência, né, ou uma característica acentuadamente feminina. E isso acaba extravasando naquela encarnação. Então, reparem que aqui a gente tem 3 referências, uma de Kardec, 2 de espíritos diferentes da obra mediúnica, apontando para a mesma direção, que é qual? Qual é a visão espírita da homossexualidade? Para nós é uma coisa normal a homossexualidade, perfeitamente explicável pela questão da reencarnação e das nossas experiências que vão se repetindo e se alternando num ou no outro sexo. Trago aqui também a contribuição da Joana de Ângeles, no livrinho chamado Encontro com a Paz e a Saúde, na página 155. Ela diz o seguinte: o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo de evolução. Aí vejam que interessante esse parágrafo aqui de Joana. Ela fala opção, mas ela fala em predisposição fisiológica, como se ela houvesse uma contradição aqui, porque a gente viu que, na verdade, a homossexualidade não é uma escolha, a pessoa é assim, como ela está dizendo, né? Quer dizer, não é um distúrbio nem um desequilíbrio, é uma característica da pessoa. O que é importante a gente observar nesse parágrafo, principalmente no finalzinho, é que ela se refere a uma necessidade sexual diferente com objetivos experimentais. Esse argumento, essa ideia que caiu muito no senso comum dentro do movimento espírita, que é uma punição, veja se não é isso que vocês já escutaram em algum momento, que uma pessoa, vamos imaginar eu, Tânia, eu sou uma pessoa heterossexual, mas vamos imaginar que eu fosse uma pessoa lésbica dentro da comunidade LGBTQIA+. Antigamente, no meio espírita, em função de algumas referências mediúnicas que foram generalizadas, as pessoas consideravam que a homossexualidade era uma punição pelo espírito haver abusado ou haver explorado pessoas daquele sexo numa vida anterior. Então, seria algo assim. Eu, Tânia, renasço num corpo feminino, mas o meu psiquismo sendo masculino, porque isso seria uma punição por eu ter abusado de mulheres numa encarnação passada. Isso é uma possibilidade que foi colocada em algumas referências espíritas. O que aconteceu no meio espírita? As pessoas pegaram uma possibilidade e generalizaram. Todos estão numa experiência punitiva. E não é isso que Joana está falando aqui. Veja que ela diz aqui com objetivos experimentais no processo de evolução. Então, isso abre um pouco o nosso leque da razão e dos motivos pelos quais as pessoas fazem essas escolhas. Vou dar um exemplo. Se o indivíduo no Ocidente, que é o Ocidente, que a gente já evoluiu bastante nessa parte científica,
o indivíduo renasce numa comunidade em que ele vai sofrer uma discriminação, vai sofrer com exclusão, vai sofrer com preconceito, isso é uma experiência de lidar com a exclusão social e com preconceito. Então, não está necessariamente ligada a um abuso que a pessoa possa ter feito de alguém do mesmo sexo ou de sexo oposto numa vida passada. Por alguma razão que eu não sei explicar para vocês, as pessoas cristalizaram essa possibilidade como uma única possibilidade, como uma única explicação possível. E qual foi a infeliz consequência desse discurso? Ali no meio espírita, na década ainda de 80, como ainda hoje algumas pessoas talvez que não se atualizem possam falar, as pessoas passaram a dizer que tudo bem, a doutrina espírita explica por que a pessoa nasce com um psiquismo diferente do corpo físico, mas que a pessoa não poderia exercer, digamos assim, a sua sexualidade. Então, se eu, sendo uma pessoa homossexual feminina, eu não poderia me relacionar com mulheres, porque eu teria que fazer ser casta e fazer uma abstinência educativa. Vejam o absurdo dessa ideia, o sexo que é uma coisa tão importante para todos nós, que é uma coisa que foi colocada na vida, foi colocada por Deus em todas as espécies na natureza, não só para garantir a reprodução, mas para garantir o prazer, a troca de energia entre pessoas, entre seres. A gente dizer que um determinado grupo inteiro de pessoas, porque são diferentes, tem que se abster do encontro sexual, do encontro afetivo sexual. Isso não tem embasamento nenhum na obra de Kardec, isso é importante ressaltar aqui. Kardec considerava uma anomalia aparente perfeitamente explicável, e não há nada em Kardec que embase que as pessoas que têm uma orientação afetivo sexual ou homossexual, que essas pessoas têm que fazer a abstinência para progredir. E aí várias explicações vão sendo dadas, todas elas facilmente derrubáveis. Eu recomendo, além dos livros do Andrei, há um livro anterior de um psicólogo chamado Gibson Bastos, o livrinho chama Além do Azul e do Rosa. Às vezes ele costuma ficar esgotado, mas vocês conseguem achar na estante virtual. O Gibson, ele frequentou durante muitos anos o Leon Denis, e eu estou dando nome aos bois aqui, porque ele mesmo faz isso no livro dele, tá? E Leon Denis, eu acho que todos conhecem essa instituição, é uma instituição muito grande, muito diversificada, com muitas reuniões, são milhares de pessoas ali. E nesse livrinho ele conta da experiência dele como psicólogo e também como espírita dentro daquela comunidade, e mostrando os comentários infelizes que ele às vezes escutava de pessoas que se recusavam a estudar e a fazer essa atualização. E veja, gente, não são histórias antigas antes da virada conceitual, não, tá? Porque, ok, se a pessoa lá na década de 60, 70 considerasse a normalidade, porque a ciência ainda considerava assim. Mas reparem que essa virada aconteceu nos Estados Unidos em 75 e aqui no Brasil desde a década de 80, que a gente tem isso, que encontra isso com uma certa facilidade, além do meio científico, tá? Que esses conhecimentos já circulam. Então, o Gibson produziu esse livrinho dele no início ali da década de 90, e ele conta vários casos, assim, alguns até chocantes, de comentários que pessoas faziam, como, por exemplo, uma senhora que, ao chegarem dois jovens homossexuais para o encontro de mocidade, esses jovens, inclusive, foram à mocidade a convite do Gibson, que é esse psicólogo. Quando o Gibson chega, que era ele que ia fazer a coordenação do grupo, e os jovens não estão lá presentes, os jovens estavam esperando por ele, ele fala assim, mas o que aconteceu? Aí os jovens falam assim, não, uma senhora disse que a gente não pode ficar. E aí ele foi tomar satisfação com essa senhora, e essa senhora falou assim, não, mas não pode, porque eles vão atrapalhar a reunião. Por fim, o Gibson teve que dizer que se os jovens não pudessem participar, ele também não faria a coordenação do grupo, do estudo. E aí ela foi conversar com os jovens, permitiu que os jovens entrassem. Ele estranhou que os jovens estavam muito calados durante a reunião inteira, não estavam participando, e no final ele perguntou, poxa, vocês ficaram tão calados, o que foi que vocês não gostaram? E aí os jovens disseram que não, que a senhora tinha dito que era para eles ficarem, mas para eles não darem bandeira, para eles não falarem nada, ficarem quietos para não dar bandeira.
Então, ele relata uma série de casos que é fruto dessa visão, percebe? Punitiva de abstenção que as pessoas incorporaram de algumas referências que apontam isso como uma possível causa. O que é importante a gente lembrar aqui, resumindo? Gente, ninguém sabe quais são as razões das nossas escolhas antes de encarnar. E há uma questão no Livro dos Espíritos que diz que a gente pode, em vida, encarnados durante o sono, mudar a nossa programação. Então, o nosso olhar é sempre de crescimento, sempre de experiências no processo de evolução, como nos lembra aqui Joana de Ângeles. Então, a gente não pode ficar fazendo um comentário no atacado, porque a vida vai olhar no varejo as nossas situações evolutivas. Quer dizer, não é fazer um atacadão para todo mundo em termos de explicação. Isso não cabe, porque nós somos seres espirituais e humanos singulares. Quando a Joana, no livro Constelação Familiar, ela vai dar uma orientação à família, principalmente aos pais, de jovens que sejam que tenham uma orientação sexual, afetivo-sexual diferente da norma, olha o que ela diz. Ela diz assim: não considerar a ocorrência da homossexualidade no filho ou na filha, ou alguém da família, como uma infelicidade ou punição divina, como era normal nos redutos, onde predominava ou remanesce a desinformação. A problemática não é de natureza homossexual ou heterossexual, mas sim moral, colocando acima da opção a conduta de cada qual na maneira correta de conduzir a existência. Então, olhem a sabedoria que Joana traz aqui para a gente. E ela ainda diz que essa visão punitiva de infelicidade é uma visão que vem da desinformação acerca do processo evolutivo das experiências educativas. E mais importante, ela diz que a questão não é qual é a minha orientação afetivo-sexual ou orientação afetivo-sexual de cada um de nós aqui, ou de qualquer pessoa, e sim se a pessoa é moralmente correta ou não, no sentido de seguir as leis de Deus, que a gente sabe que estão resumidas na lei de amor, de amar ao próximo como a si mesmo, ou não, se a pessoa foge dessa questão de observância da lei divina na sua conduta. Não é, nesse sentido, nenhuma outra característica, nem de nossa condição social, nem da nossa condição afetivo-sexual, nem da nossa condição étnica, que vai definir se nós somos seres moralmente dignos ou não, e sim o quanto que nós alinhamos o nosso comportamento com a lei divina, o quanto que nós buscamos compreender e praticar essa lei divina no nosso cotidiano, na relação uns com os outros. Pequenos tesouros que a gente vai descobrindo na literatura mais recente que tem dentro do movimento espírita. Aqui eu trago para vocês algumas fotos de família, dessa família moderna que hoje a gente vê, casais homoafetivos, tanto de homossexuais masculinos quanto homossexuais femininos, com seus filhos adotados ou gerados de alguma maneira. Vejam, olhem para essas fotos e me digam o que vocês veem aqui. Eu vou dizer para vocês o que eu vejo. Eu vejo família, eu vejo amor, eu vejo alegria, eu vejo felicidade. Não há nenhuma razão para nós acreditarmos que nessas fotos e nessas famílias que estão aqui representadas, que são todas fotos de famílias que existem mesmo, né, que eu fui tirando de casos, de relatos da comunidade na internet, não há nenhuma razão na qual a gente possa se apoiar para dizer que isso não é uma experiência válida de crescimento, ou que isso consista em alguma escolha, em alguma ou algo que seja feito, ou que esteja sendo feito fora da lei que a gente comentou, que é a lei de Deus, que é a lei de amor. Muito pelo contrário, o que essas imagens mostram para a gente é o oposto disso, são imagens que passam para a gente esse amor, esse carinho, essa afetividade. E aí vem, né, a gente está se encaminhando aí para o finalzinho do nosso estudo, o principal, que isso que foi dito aqui do ponto de vista da ciência, que foi visto aqui do ponto de vista da doutrina espírita,
que nós chegamos à conclusão que nem para a ciência, nem para a doutrina, não há nada que possa ser considerado como uma normalidade, ou como um erro, ou como um pecado na experiência da homossexualidade, se nós já vimos isso, que é a opinião dos espíritos e a opinião da ciência, o que isso tem a ver comigo e com vocês? Como que isso nos afeta? Qual a razão disso ser tão importante ser trazido na Casa Espírita? E aqui, mais uma vez, eu parabenizo o SEASSE, porque são poucas as casas ainda que abrem espaço nas reuniões públicas para que esse assunto seja tratado. Esse assunto costuma ficar escondidinho, assim, em grupos de estudo mais restritos, nas associações médico-espíritas, que às vezes trazem esse tema, mas público, para reunião pública, com acesso a todas as pessoas que queiram, é muito difícil ainda dirigentes que tenham essa até coragem, porque, infelizmente, ainda no meio espírita ainda predomina essa visão antiga, antes da virada científica. Então, nós temos que nos perguntar o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente viu até agora. E aqui eu trago, já que a gente vai começar um ano novo, daqui a pouquinho tempo, né? Falta aí um mês e alguns dias, essa tirinha da Mafalda, que diz assim, né? As pessoas esperam que o ano que esteja começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano está começando, espero que as pessoas aqui sejam melhores. Então, é nesse sentido que a gente tem que se apropriar do conhecimento. Como que isso que a gente hoje viu pode nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores, melhores em relação a nós mesmos, as nossas questões pessoais, de identidade sexual, de nós nos tornarmos mais conscientes e mais à vontade com determinadas características que a gente tem, melhores na relação com filhos, com parentes, com conhecidos, amigos, com pessoas da casa espírita que sejam da comunidade LGBTQIA+, melhores no sentido de insistir que dentro de espaços legais, dentro de espaços civis, as pessoas tenham acesso a direitos e brigar junto por esses direitos com essa comunidade. Isso que a gente tem que fazer, é esse olhar que a gente tem que ter. Compartilhar essas informações. E que esse amor, além de nos transformar, nos ajude, então, a transformar uma realidade que é uma triste realidade. E eu mostro aqui para vocês qual é a nossa realidade. Primeiro, essa questão que as pessoas chamam de homofobia, mas eu tenho um livrinho aqui de 2 psicanalistas sobre até a questão da transexualidade, que eles questionam essa palavra, homofobia. Por que eles questionam? Porque qualquer fobia, olha que raciocínio interessante aqui, gente. A fobia, ela afasta a gente do objeto fóbico, concordam comigo? Então, quem tem fobia de aranha não quer chegar perto de aranha. Quem tem fobia de lugares altos não sobe nunca, né, em nenhum lugar alto, porque tem medo de passar mal. Chamar a agressão e o preconceito, a discriminação em relação a homossexuais de homofobia, na verdade, é incorreto, porque as pessoas que têm esses preconceitos, elas não se afastam do objeto de fóbico. Não, elas se aproximam querendo agredir, querendo discriminar, querendo excluir. Então, nesse sentido, eles dizem que a expressão correta não seria homofobia, e sim homódio, porque o que essas pessoas demonstram é um ódio, é uma dificuldade de conviver com o diferente nessa área sexual. Então, homódio seria diferentes tipos de discriminação baseada na identidade e na expressão sexual que a gente vê praticado por uma série de pessoas em diferentes lugares aqui no Brasil e no mundo também. O Brasil é campeão mundial de agressão à comunidade LGBTQIA+, ostentando a vergonhosa marca de um assassinato a cada 25 horas. Esses são dados do Andrei, tá? Os jornais não costumam noticiar, delegacias são omissas quando não são coniventes com esses agressores e com essas situações. Igrejas e templos religiosos também se tornam um espaço de homotransfobia, inclusive instituições e templos espíritas.
Porque muitas vezes, nesses lugares, nesses templos, a pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, vai ser olhada como perturbada, como pervertida, como obsidiada, no nosso caso, como doente física, espiritual, quando não é acusada de escolher ser como é. E aí a gente tem aquelas tradições ou religiões que querem fazer a cura gay, né? Querem fazer a pessoa passar por algum tipo de procedimento, achando que vão curar a pessoa, porque entendem ou que é uma doença ou que é uma escolha, que a pessoa poderia escolher diferente. E a gente viu que não, que a pessoa é daquele jeito. E isso nos inclui, tá? Infelizmente. A sociedade hoje nossa, ela é regida pelo que a gente chama de cis-heteronormatividade. O que é a cis-heteronormatividade? O único gênero é aquele que se adequa ao sexo de nascimento, então as pessoas trans são excluídas. A única sexualidade aceita é a heterossexual, então qualquer outro tipo de expressão de orientação afetivo-sexual, ela é também excluída. E se considera o homem e a mulher apenas como pessoas que nasceram com a genitália correspondente ou que fazem um tratamento hormonal e cirúrgico. Isso é uma sociedade regida pela cis-heteronormatividade. Então, que esse amor, que esse conhecimento que nós nos apropriamos, ouvindo essas colocações da ciência e da doutrina espírita, nos transforme, nos dê um olhar mais amoroso e inclusivo e que nos ajude a transformar a realidade em que nós estamos vivendo, porque, afinal, se existe para o Brasil um projeto de nós sermos um dia, porque as pessoas tratam como se nós já fôssemos, não somos. Não somos de maneira nenhuma o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como pode um coração do mundo e uma pátria do Evangelho ostentar uma vergonhosa marca de ser o país que mais agride, mais assassina pessoas da comunidade? Isso tem que ser mudado, mas com quem que começa a mudança? Conosco. Inclusive compartilhando esses conhecimentos aqui que foram colocados hoje, que estão aí nos livros. E, por fim, eu trago do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, do item 3, a colocação de Kardec, quando ele fala do homem de bem, uma das coisas que ele diz é isso, que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E é isso que nos cabe, é olhar cada um em suas características, em sua singularidade, nas experiências que a pessoa está vivendo, ou que ela olha como sendo necessárias ao seu processo evolutivo, olhar todas essas pessoas como irmãs. Isso significa olhar para nós com sinceridade, com honestidade. Eu sei que para muitos de nós, e eu sou dessa geração, eu comecei na mocidade, ali eu tinha 13 anos, eu sou de 64, então eu peguei ainda a época que a gente estudava em reunião de mocidade, referências como o Herculano Pires, o Jorge Andréa, que eram na época espíritas encarnados, e que colocavam a homossexualidade, de acordo com a ciência da época, como sendo uma normalidade ou uma doença. Então, eu tive que fazer essa passagem, estudando, me informando, assim como todo mundo da minha geração de espíritas, né, daquela época ali. E é o que cabe a todos nós, é a gente sempre acompanhar e sempre entender dentro de nós onde está a dificuldade. Eu estava numa reunião de família ontem, no Rio, e eu conversava com uma pessoa da minha família, e é uma pessoa um pouquinho mais velha que eu, e ele dizia assim: ah, tudo bem, eu não discrimino, eu sei que hoje em dia eu consigo entender que é uma coisa que não é doença, não é normalidade, mas me incomoda. A pessoa falou isso para mim assim, me incomoda. Aí eu falei assim, não, ok, você reconhecer que incomoda, não tem nada demais. Ele falou assim, porque se eu for num lugar e eu ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando, e aí eu vou ficar incomodado. Eu falei, ok, muito bem, é importante reconhecer também os limites, é importante a gente conhecer o que a gente ainda tem para melhorar nesse sentido, mas veja que ali já é um progresso, foi o que eu mostrei para essa pessoa da minha família. Eu falei, não, mas você, pelo menos, já está entre aqueles que não vai dizer para uma neta
né, que as filhas já são crescidas, são heterossexuais, mas as netas ainda estão aí na infância, na pré-adolescência, você nunca vai dizer para uma neta sua que a orientação afetivo-sexual dela, estou falando netas porque ele só tem netas, é equivocado ou vai passar uma desinformação. Então, veja que cada um tem que ver onde que está o medo, porque existe algum medo aí, algum medo que, inclusive, é manipulado por determinados grupos, que fazem a gente olhar para o futuro como se algo de muito ruim fosse acontecer se a sociedade for inclusiva. E é o contrário, gente. Quanto mais inclusiva for a sociedade, melhor a gente está caminhando dentro desse nosso lema, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que sendo pai ama todos os filhos, não faz acepção de pessoas, e é o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que Jesus nos abençoe e permaneça conosco nesse nosso propósito do amor sempre inclusivo.